Ok, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Bom, nós vamos conversar agora sobre o papel dos intraterrenos na transição planetária, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a preparação para uma mudança, como nós estamos vivendo agora, né? O planeta, a nossa civilização entrou numa fase que tudo leva a crer que uma mudança muito profunda se aproxima, né? E graças a Deus que nada aponta para uma guerra, para uma catástrofe, né? Eles resolveram fazer a coisa de forma diferente. Então nós tivemos a história da data limite. Esse processo, ele já era para ser encerrado na década de 60. A Terra estava pronta para uma intervenção extraterrestre na década de 60. Né? Aí aquele conclave estelar, em 69, que deu 50 anos de moratória para a Terra, foi para que muitos espíritos viessem para cá. Ou seja, em 50 anos de moratória, 4 bilhões de almas a mais chegaram na Terra. Em 50 anos. Então esse período ele foi muito bem aproveitado por espíritos que chegaram com a intenção de viver este período específico. Né? Esses bilhões de almas que chegaram no último século são espíritos que vieram para viver esta última etapa, esse processo de... Nós estamos em pré-transição. Pré-transição. Então, nós chegamos ao auge, que é o ponto da Atlântida de autodestruição. Certo? O dia que a bomba atômica explodiu, né, no deserto de Los Alamos, o pai desse projeto, né, que era um físico chamado Robert Oppenheimer, esse cara falava mais de 30 línguas, ele lia sânscrito fluentemente. E a primeira frase que ele citou, quando a bomba atômica explodiu no deserto de Los Alamos, que o teste foi positivo, todos estavam esperando uma declaração dele. Né? Inclusive as altas autoridades do governo americano estavam lá para ver o teste. E ele parafraseou uma frase de Krishna do Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, Krishna fala assim para Arjuna: Arjuna, eu sou o Criador e o Destruidor de mundos. Quando ele explode a bomba atômica, ele fala assim: ó Krishna, eu também me tornei um destruidor de mundos. Você entendeu? Então, a partir daquele momento, o mundo não seria mais o mesmo. Nenhuma guerra após essa data seria a mesma. Qualquer conflito que envolvesse potências nucleares levaria o mundo a uma extinção em massa. Então, a partir desse momento, o planeta Terra entrou numa era de ameaça de autodestruição, que é exatamente o que aconteceu na Atlântida. Só que a Atlântida foi para a destruição. Então é como se o plano astral tivesse planejado mesmo o apocalipse idêntico à Atlântida na década de 60. Mas um conclave estelar, em 47, decidiu abortar o projeto de autodestruição no fim do jogo. É isso que aconteceu. Né? Então, os discos voadores começaram a aparecer em massa. Começaram a mostrar o seu poder, a sua avançada tecnologia. Os governos ficaram com a pulga atrás da orelha diante desse poder sobrenatural. Tá? E a partir daí, o mundo não era mais o mesmo. Uma força superior se mostrava diante de nós, impedindo que a gente levasse o mundo à autodestruição. Então, pela primeira vez na história, aparentemente, nós fomos ameaçados por uma força superior.
e abertamente. Né? É um confronto, porque o ser humano só entende o confronto, ele não entende outra coisa. Então, as naves extraterrestres começaram a derrubar mísseis, né, nucleares, vocês todos já viram essa história. Começaram a apagar programa de mísseis, inutilizando silos de mísseis aí com bombas atômicas, e aparecendo e abduzindo pessoas no mundo inteiro. Em 69, foi praticamente o pouso do homem na Lua, e todo o projeto, né, Apolo foi seguido de perto por extraterrestres, por naves sofisticadas. Né? Então, o mundo estava maduro, estava olhando para as estrelas. O homem saiu da Terra pela primeira vez e pisou num outro mundo. Nessa época, nessa fase. Não pensa em Atlântida. Isso inaugurou, então, um período que era para, após o homem pisar na Lua, ocorrer uma intervenção. Mas aí, pediram um conclave estelar. O conclave estelar é esse pessoal que participa. Comando, ele vai participar da federação, tal, para dizer quais seriam os destinos da Terra após essa data. Então, ali que foi decidido 50 anos de moratória. E nesses 50 anos, de 69 até 2019, acontece de chegar a 54 bilhões de almas na Terra. A Terra demorou 10 mil anos para ter 1 bilhão de pessoas aqui. Então, algo muito estranho estava acontecendo neste último século. Né? Uma guerra praticamente de destruição do planeta, armamento sofisticado. E a chegada dos ETs. Então, acabou esse 50 anos de moratória, em 2019. E praticamente 2, 3 meses depois começa essa pandemia, que muda o mundo por completo. Com o homem jogado contra a parede. Uma série de motivos. Nós estamos à porta. Não tem mais para onde essa humanidade ir. Ela não tem para onde ir. Acabou a moratória. Os extraterrestres têm que resolver fazer alguma coisa. Senão você fica prorrogando isso, prorrogando. O que vai dar daqui 20, 30 anos? Não vai resolver nada. Né? A moratória já foi cumprida, é 50 anos. Nesse prazo, o homem não poderia usar armas nucleares, ele não usou. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, essa é a discussão, que eu já falei em outras palestras. Como os extraterrestres se mostrariam para a humanidade? E ele tem que mostrar que não é uma ameaça para a humanidade. E nós sabemos, os especialistas sabem, que até hoje os extraterrestres nunca se mostraram uma ameaça para a humanidade. Nunca existiu nenhum caso que num conflito alguém morreu por causa dos extraterrestres. Isso nunca aconteceu. Tá bom? Muito bem. Os extraterrestres, eles são uma força invisível, uma força superior. Não existe como você capturar os extraterrestres. Não tem área 51, tá? A área 51 ela existe, mas é para testes de armamentos modernos. Só isso. Mas armamento feito por nós mesmos, com nossa ciência, nossa tecnologia, nada a ver com ET, certo? Os stealth, os aviões B-1, que são caríssimos, né? Uma área super secreta, mas nada a ver com extraterrestre, com ET, com engenharia reversa. Nós não conseguiríamos fazer engenharia reversa de um disco voador. Não tem tecnologia para isso hoje. Como é que você vai pegar, copiar uma nave de 1 milhão de anos na nossa frente em tecnologia? Você não tem nem por onde começar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sou cientista, eu sei o que eu estou falando, cara. Ai, mas Laércio, porque raio laser, porque fibra. Porra, não tem nada a ver. Na Unicamp, nem trabalhando com fibra ótica, nem não acertava nunca fazer aquela bosta lá. Estou falando para você, a gente ajudava lá. Né? Ninguém conseguia, sempre dava impureza. Até demorou 20 anos para se produzir uma fibra ótica boa. E o Japão estava fazendo, aqui na Unicamp, na Telebrás, não estava fazendo. Todo mundo estava fazendo, não tem nada a ver com disco voador, caralho. Agora o cara fala que fibra ótica é engenharia reversa de disco voador. Exatamente.
Ninguém conseguia fazer o branco, não conseguia fazer o branco. Tem esses problemas. E de alto brilho também, os LEDs não tinham um brilho tão forte assim como tem hoje. Tudo é desenvolvimento da ciência, tudo é desenvolvimento científico, cara. Muita gente trabalhando, muita cabeça. Certo? Não é porque tem engenharia reversa dos ETs. De jeito nenhum, não tem nada a ver. Chip também, chip foi invenção do cara da Texas. O cara ficou lá sem fazer nada e inventou chip. Você conhece a história, né? Não? Na década de 60, os caras contrataram um engenheiro novo, né? Então ele fazia um ano que ele trabalhava na fábrica. Então chegou no final do ano, todo mundo saiu de férias. Mas ele não podia, ele era novo e não pegou férias, entendeu? Não tinha férias vencida. Então ficou só ir lá, todo mundo falou, não tinha o que fazer, ficou lá coçando o saco. Aí vou fazer um negócio assim, começou lá, fez o primeiro chip, conseguiu fazer o primeiro chip. Do nada, porque não tinha o que fazer. Se ele tem serviço, não faz o chip. Não inventa o chip. Hã? Não tem implante de chip. Vocês estão entendendo que tudo é meio acaso que vai acontecendo as coisas. Não tem nada a ver com engenharia reversa, o cara copiou do escovador, fez o chip. Vá merda, as coisas não funcionam assim. Tem toda uma história por trás. Quem estuda sabe o que eu estou falando. É um bicho aqui na minha água. Já tirei. Então, a pergunta é, como provocar o início de uma transição séria? Então, eu já falei para vocês que o plano superior, tá? Os ETs não são pessoas que estão chegando aqui agora. Os ETs é dono desse projeto. E todos vocês são ETs que estão aqui. Essa é mudança de paradigma. Não adianta os americanos ficar perseguindo ET, vão fazer uma arma contra os ET. Nós somos ET, cara. Nós estamos aqui, é nós que fizemos tudo isso. Então, só que eles não descobriram isso ainda. Então, por isso que nós bolamos aquela história, né? Que eu bolei aquela história, que a melhor forma de o ET chegar é estacionando uma nave grande aqui. Certo? Então, os ETs faria a primeira etapa do processo de mudança. Primeira etapa. Né? Uma nave gigante estacionada próxima à órbita terrestre, onde forçosamente, sem nenhuma interferência política, ideológica, sem nenhum acobertamento militar mais, os ETs seriam visíveis para o planeta inteiro. Tá? E outra, eles não podem ir embora. Tem que estacionar e deixar a nave lá por um ano. Larga lá. Porque se você for embora, no dia seguinte ninguém mais liga para o assunto. Volta tudo torcer para o Corinthians de novo. Esquece. Né? Então, esse primeiro impacto mudaria o planeta. A NASA iria à falência, todo aquele bilionário Bill Gates, Elon Musk, todos esses caras entrariam em colapso existencial. Porque, veja bem, você gasta bilhões de dólares para fazer um turismo espacial, né? Botar o negro, dá uma voltinha e cai para a Terra. Outro para tentar botar um homem em Marte, que eu já falei para vocês, eu já estou falando faz tempo, eles não vão pôr um homem em Marte. Não tem tecnologia para isso. Certo? Vocês têm que entender que não dá para colocar um ser humano 9 meses viajando numa nave. Eles chegam lá tudo estourado. Você está me entendendo? Existe muita radiação no espaço. Os escudos de radiação da espaçonave não vai segurar. Se der uma tempestade solar, eles estão ferrados. Entendeu? É muita radiação. O problema de o astronauta ficar muito tempo no espaço, sem gravidade, o corpo muda, tem uma série de problemas. E psicologicamente, né? Você vai chegar lá brigando com todo mundo, sem mulher, aquela porra, não tem, né? A não ser que você leve umas putas junto. Né? É putoterapia, você tem que levar lá, porque vai fazer o quê? É só homem, olha para o lado, cai sabonete, quem vai pegar sabonete nas espaçonaves? Polidense. É uma brincadeira, não vai, tá? Vocês não vão ver o homem pisando em Marte tão cedo. Né? Por quê?
Vocês têm que entender que chegar à Lua já foi um basta dos extraterrestres. É um basta, né? Você não vai sair da Terra, as leis lá no universo é outra, você não vai levar essa lei nossa para lá. Então, o homem tem que acordar. Esse impacto, preste bem atenção que causa. Quando uma nave dessa aparecer no céu, a NASA gastou bilhões de dólares para mandar uma sonda para ver se tem micro-organismo, não sei aonde. Quantos bilhões não gastou para mandar aquela sonda em Marte para ver se tem bactéria? Certo? Agora veja bem, aí de repente parece uma nave gigantesca, com gente inteligente pra caralho. Quem vai se interessar em bactéria? Vocês estão entendendo? Perde totalmente o sentido de uma pesquisa. Porque o segredo está em você falar com esses caras que vieram de longe. O que esses caras sabem que a gente não sabe? Depois é muito mais fácil pegar uma carona com esses caras, né? Dá para levar nós até Marte? 10 minutos, né? Vou e volto. Não é 9 vezes. E os caras já têm gravidade na nave, já tem tudo, entendeu? Não vai ter. Você está entendendo que tudo muda? O foco muda, a ciência muda, a ciência para. Eu quero que vocês entendam que quando isso acontecer, toda indústria de chip, toda a bolsa da Nasdaq, ela para, trava. Porque a Nasdaq é a bolsa de tecnologia, é a bolsa do futuro, dos computadores e tal. Ninguém sabe o que os ETs vão passar para nós, de tecnologia, vai melar todas essas que estão aí. Então ninguém investe, pode parar, daquele parada total, entendeu? Ninguém sabe o que vai fazer, o que vai acontecer amanhã. Em termos de ciência, em termos de tecnologia, novos horizontes na ciência. Então o mundo para literalmente. Feriado bancário. Vocês estão entendendo? Até resolve esse problema, até que as autoridades entendam o que está acontecendo. Será que eles vão invadir a Terra, vão tomar o planeta? É lei marcial em tudo quanto é lugar. O negócio fica complicado. Fique em casa. Continua, fique em casa. Aí toda noite a gente fica fazendo churrasquinho para ver o ET subir no horizonte, a nave do ET. Festa, né? Fazer luau, para ficar vendo os ET no espaço, né? Aquela coisa toda, né? Bom, o que os intraterrenos têm a ver com isso? Os intra, agora eu quero saber o que os intra têm a ver com isso. Oi? Não é óbvio, eles fazem parte desse plano. Os intra são assim com os ETs. Não existe separação. Eu não estou falando para vocês que você vai lá, tem muitas raças extraterrestres junto nas bases intra. Ainda não. Eles não podem se mostrar ainda. Porque eles estão aqui. Eles, o exército, pode atacar. Mas não, a gente não sabe se eles são uma ameaça. Tem maluco que pode achar que os caras são uma ameaça, manda uma arma nuclear em cima dos caras. Não pode, entendeu? Eles são físicos, eles são reais. Se bem que eles também paralisam tudo, mas eles não querem entrar em conflito. Então, primeiro, tem que deixar esse cara fazer a frente. A hora que esse cara faz a frente, o mundo muda, todos os crentes já pulou do prédio, já se suicidou, já não tem mais quem encher o saco, entendeu? Né? Sacou? Né? Bispo Macedo fechou a igreja. Porque agora você tem que encarar o Jesus de perto, cara, de cara a cara, quero ver quem tem peito para isso. Só fizeram merda até agora. Só enganaram o povo. Né? Com a Madre Teresa de Calcutá, né? Essa é boa. Não. Bom, primeiro, os extraterrestres têm que fazer essa linha de frente. Mas os extraterrestres, eles não podem transferir e não vão transferir uma tecnologia para a humanidade. O papel dos extraterrestres é provocar o despertar. Só provocar o despertar. Tá? O que eles vão ensinar? A cura do câncer? Já de cara? Claro que não. Eles têm que provocar na humanidade uma coisa chamada o grande despertar. Então os extraterrestres vão trazer duas coisas importantes.
primeiro, a revelação de que nós não somos os únicos, nem os melhores, muito pelo contrário, somos os bosta da galáxia. Certo? É isso que a gente vai começar a aprender diante deles, a gente vai ver que a gente é um merda. Tá? Em termos gerais. Porque a partir, imagina você botar uma nave de 80 quilômetros parada no céu. Nós não consegue nem levantar um homem para a luz, já vai tudo capengando. Agora você mete uma nave que leva milhões de pessoas lá dentro. Você tem que entender que uma nave dessa tem milhões de tripulantes. Os cientistas não vão conseguir entender, não vai entrar na cabeça dos cientistas como é que os caras fizeram um negócio desse e vieram aqui. Entendeu? Porque você vê um disquinho voador voando aqui, fazendo manobra, aquelas busquinhas de merda, é uma coisa. Agora, botar uma cidade inteira no espaço parada é um negócio absurdo. Hã? É. Como é que vocês chegaram até aqui? Viemos, né, mano? Tem um pulo, para nós é um pulinho, né? Que nem mineiro, tirinho ali mesmo. Ai, ai. Ai, ai. Né? Bom, duas coisas importantes dos extraterrestres. A primeira é essa daí. Eles existem, estão aqui, diante de nós, e isso vai mudar radicalmente os destinos da civilização. Porque a maior agonia da raça humana, até hoje, é acreditar que está só no universo. 2. Os extraterrestres, eles vão insistir que o ser humano precisa acordar de um sono profundo. É isso que eles vão ensinar. Como você vai acordar? Porque você vai ter que ouvir as verdades agora. Principalmente acordar para a vida após a morte. Eles vão mostrar para todo mundo que eles são pessoas mortas. E o duro que vai ser difícil, a princípio, todo mundo se convencer. Porque eles vão achar que é fake news. Imagina trazer o Elvis de volta. Elvis não morreu. Né? Então, vai ser difícil se convencer, até que você comece a dar provas e a mostrar essa realidade subjetiva. Aí é que a Terra está estabilizada, estão já conformados com uma mudança, o mundo está preparado para uma grande abertura. Aí a grande revelação. O mundo de Agartha vem à superfície. E eles vêm com naves tão sofisticadas quanto as naves extra. Tá? E aí nossos cientistas são convidados, a imprensa toda é convidada a visitar as bases intra. Você imagina o que isso vai provocar na cabeça do ser humano? Nós sempre estivemos aqui, mas por que vocês não ajudavam a gente? Aí começa. Os seus deuses vão ser questionados. O Papa não vai saber o que fazer da vida. Tudo o que os pastores ensinavam, vão ter que rever todos os conceitos. É um período de muita mudança, um período de muito despertar. Ele é dolorido. O despertar é altamente dolorido para a consciência. Não é uma coisa tão simples que você, uma semana depois, está todo mundo conformado. Não, vai demorar para o ser humano se conformar com essa realidade nova, com os valores novos, com a discussão, com inteligências avançadas. Você está entendendo? Você vai convencer um coreano a sair do poder, mudar seu país? Você está lidando com comandos estelares avançados. São pessoas, deuses para nós. Eles são considerados deuses para nós. Eles são os novos, eles vão falar, somos nós que estavam no passado orientando os seus profetas. E você vai ver o bicho pegar. Elias está com a gente até hoje. O Enoque, então, isso nós despachamos lá para... Foi encarnar na Bahia.
Então, o papel dos intras, ele vem depois. Ele vem depois porque são os intras que vão transferir, ao longo do tempo, as tecnologias. Porque a tecnologia extraterrestre, ela é tudo desse material aqui, ó. Ela é muito avançada para nós. Os que estão com a tecnologia física já estruturada para o produto físico são eles. Então, a grande transferência de novo conhecimento nosso em tecnologia vai ser os intras. Então, eu acredito que os intras vão trazer a famosa máquina para ver espíritos, o famoso Spiritcom, ou Videocom Spirit. Uma máquina, você pega uma câmera dessa, monta um telão gigantesco, todo o espírito senta aqui para falar com vocês. É um equipamento especial para... Não precisa ser vidente, vocês não precisam virar vidente de uma época para outra. Né? Vai ser sessão espírita eletrônica. A olho nu. Só pela tela no começo, só por equipamento. Né? E os cientistas vão ganhar essas máquinas. Todo mundo vai ganhar uma máquina e vai começar a dialogar com o plano superior, plano espiritual. Né? Até que nós consigamos entender que não estamos sendo enganados, que é uma verdade, é uma realidade. A gente fala com os mortos. Presidente morto, cientista morto, né? E assim por diante. Imagina o impacto para a civilização uma coisa dessa. E a hora que a gente pegar essas naves e falar, vamos dar uma volta até a Lua, bota meia dúzia de cientista, bota repórter, vamos dar, bota até Marte com vocês, dá um rolê lá. Vamos até, cara. E outra, sabe o que vai ser legal? Quando a gente pegar uma equipe de pessoas aqui que vão filmar e a gente levar eles para planetas habitados perto de nós. Tem vários planetas próximos aqui, né, estrelas próximas, que tem civilização. Civilização na era da luz. Vamos levar o cara aí, olha esse planeta aqui, ó, tudo habitado, que legal. Está pertinho de vocês não sabiam. Né? Alfa Centauro mesmo. Alfa Centauro tem civilização. Então, nunca mais a Terra será a mesma. Vocês vão conhecer duas datas. Tem antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é depois do contato e antes do contato. São duas humanidades diferentes. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos interagindo muito mais com essas culturas extra e intra. E aí, ad infinitum, até essa geração se consumir, nós não vamos mais ter milhões de habitantes na Terra, certo? Vai começar a diminuir a civilização, diminuir, daqui 1000 anos no futuro, o projeto Terra acaba. Sim, durante esse período nós vamos continuar encarnando e desencarnando. Normal, vai morrer gente, encarnar gente. O período é de 1000 anos, até a Terra estabilizar na nova era, e depois com o plano astral estabilizado, a gente deixa de encarnar, né? 300 anos no futuro a gente já não tem mais sexo, não tem mais, está todo mundo quase na luz. Esse período é o período de conscientização. Ou não, como diz o Caetano. Ou nós podemos ser transmigrados daqui para outros lugares. Depois, vamos medir a sua ficha. Se tem muito karma ou pouco karma. Pouco karma, está candidato à Era da Luz? Tá, então você fica, reencarna na Era da Luz. Certo? Nós somos a geração da transição. Tá? As pessoas da transição não sabem se merecem permanecer na luz. Tem muita gente que não merece. Tem muita gente que tem karma para resgatar. E muita gente já trabalhou essa espiritualidade, né? Você vê, as pessoas têm tanto karma assim. É uma questão de acordar mesmo, né? E elas estão prontas para acordar. São pessoas que vocês não vão tirar de letra isso aí. Vocês vão adorar. Festa para caramba todo dia. Ainda bem que chegaram. Porque, né, demorou por quê? Welcome to Earth, on the Earth. Bem-vindos à Terra. Né?
Nesse período, uma das coisas, se a gente estiver vivo até lá, todos nós, se eu estiver vivo, os meus amiguinhos vão materializar aqui na frente de vocês. Eu não sei qual é o nosso futuro. O nosso futuro pode ser muito incerto, as coisas mudam. E se eu pegar uma doença e morrer? Aí tem que ficar a Ju aí ensinando vocês. Quero só ver o que vocês vão fazer depois. Chocolate. Ju vai virar suco. Então, eu não tenho, assim, eu não tenho noção de quem poderia continuar o meu trabalho, sabe? Quem poderia administrar tudo isso aqui sem jogar fora. Teve. Muitos, não só. Ele tinha uma comunidade, né? Que o trabalho dele continuou. Eu não tenho comunidade, né? Você está entendendo? Não tem ninguém. Se eu morrer, vai para quem isso aqui? Né? Você está entendendo? Aquela velha história. Mas isso eu não me preocupo com isso. Lá na frente as coisas se resolvem. Né? Vem uma ideia, né? Vem uma ideia, casa uma ideia comigo. Já pensou? Casa com uma ideia, pronto, está resolvido o problema. Né? Caso com uma intra. Ou eu faço aquela história, requiro um corpo novo. Eu vou lá no sítio, vende um aí baratinho para mim, usado, terceira mão. É muito engraçado. Tem para gente pobre. Aquele usado que ninguém quer mais, né? Está aí no lixo. Mas esse seria o papel dos intraterrenos. É um papel paralelo aos extras. É que o lance do cinto extra é muito areia para o nosso caminhão. Então tem que ser alguém mais próximo da nossa realidade, que são os intras. Né? Para ver essa transição não num passo muito grande, entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Mas aí o véu de Maia caindo. O véu de Maia caindo, cara. Que político que vai roubar sabendo que está todo mundo vendo? Não tem como roubar mais. Não tem como ser desonesto mais. Você quer ver? Como é que eu posso ser desonesto com vocês? Como que eu posso ser desonesto com vocês se os caras ficam do lado aqui me olhando com cara feia? Você está me entendendo? É outra história, cara. Um pastor lá está enganando todo mundo, pedindo dinheiro para caralho para as pessoas, porque não está vendo os caras que estão do lado ali. Imagina se ele vê o Jesus, se ele tem uma visão de Jesus, ele desaba. Ele não sabe o que faz da vida mais. Esses pastores. Entendeu? É complicado. Tem pergunta, Juliana da Silva Sauro? Professor, a partir de agora, caso algum governo decida iniciar um ataque nuclear contra alguma nação, poderia ser antecipada uma intervenção extraterrestre mais efetiva e às claras? Até poderia, mas isso não vai acontecer. Ninguém é idiota hoje suficiente para utilizar uma arma nuclear. Todos os países que estão querendo arma nuclear, como a Coreia, né, o próprio Irã, a Índia, Paquistão, esses países, eles nunca produziram armas com o intuito de usar essas armas. O intuito é dissuasão. Ou seja, mostrar para o inimigo que ele não pode fazer o ataque. Vocês estão me entendendo? Por isso que até hoje a guerra não aconteceu. Ninguém é idiota de se autodestruir. Vocês estão me entendendo? A Coreia do Sul, por exemplo, a Coreia do Norte. Ah, mas a Coreia ameaça para quem, baiano? A frota nuclear americana, um submarino destrói a Coreia do Norte em 5 minutos. Um submarino americano faz isso. Você acha que o Kim Jong-un vai ameaçar os Estados Unidos? Troco de quê? Eles estão querendo, por exemplo, todos esses países comunistas, o que o Ocidente fez? Fechou. Certo? Fechou. Eles só comercializavam com a China, né, com a Rússia, mas a Rússia quebrou. A China lá atrás estava quebrada, não tinha. Quem tem dinheiro no mundo é americano.
Ninguém vai ter dinheiro no mundo, é americano e europeu. O resto ninguém tem dinheiro, o resto é tudo pobre, caindo nos pedaços aí. Vai comprar carro russo? Quem compra carro russo? Lembra dos Lada que tinha aqui? Pelo amor de Deus, né? Televisão russa explodia na casa do cliente, o tubo explodia. Tão boa que era. Estou falando sério, a coisa era russa mesmo. Ai, ai. Bom, então, hoje vocês estão vendo, tudo que você compra Xing Ling não presta. Qualquer produto Xing Ling que você compra chinês não presta. Sabe, sã consciência, eu não compro produto chinês. Certo? Ferramenta, eu só compro ferramenta alemã. Eu só compro Gedore. Eu vou comprar uma ferramenta que não presta, virou alicate, quebrou o alicate na sua mão. Não tem sentido. Então, quem conhece tecnologia, não compra da China. Né? E é o nosso mundo. Então, quem tem dinheiro é o que tem dinheiro. Então, não há motivo para uma guerra nuclear hoje em dia. Os russos, ninguém ganha. Não há cenário para uma guerra nuclear. As pessoas, essa discussão que você ouve, esse papo furado, é tudo bobagem. Na hora de usar arma, ninguém usa. Sabe que vai ser retalhado pelo inimigo. Tá? Não tem sentido. Então a arma nuclear, ela se mostrou exatamente o que Oppenheimer queria. O Oppenheimer queria que essa bomba atômica acabasse com todas as guerras. E de certa forma acabou. Né? Ficou essas guerrinhas, Michuruca aí, Oriente Médio, aquelas coisinhas ali. Né? Mas não algo que ameaçasse o planeta, o mundo. Né? Então, não tem mais invasão de território. Antigamente as conquistas eram invadindo, né? Vão invadir o seu país, Roma invadia, tudo. Vai invadir os Estados Unidos lá, vai ver o que acontece. Né? Vai invadir um país da Europa. Não tem mais esse tipo de guerra, acabou. Então todo mundo tem que ficar quieto. Ou você faz a guerra, ou você faz a última. Que os ETs falaram, os ETs disseram o seguinte: vocês podem começar a guerra, mas quem vai terminar somos nós. Vocês entenderam? Foi o que aconteceu na Atlântida. Os homens começaram a guerra, e os extraterrestres terminaram ela. Terremoto, maremoto, fudeu o planeta. Todo mundo perdeu o poder. Você acha que um político está nos Estados Unidos quer fazer a guerra para perder o poder? Eles vão perder o poder, vão perder todo o status, tudo que eles têm. Eles não vão fazer isso. Né? Não vão. Entenda o que eu estou dizendo. Fala lá, Ju. A cidade de Agartha virá fisicamente inteira para a superfície? Que lugar e como eles farão isso? Todas as bases intraterrenas serão reveladas. E sempre os intraterrenos começarão um auxílio à humanidade. Primeiro, o auxílio educacional. Quem quiser vai ser educado pelos intras. Educado. Eles vão ser nossos professores. Tá? Tudo devagar. Nada. A hora que a humanidade aceitou, já está tudo, né? Todos os crentes já pulou do poço, aquela coisa toda, entendeu? Né? Já não tem mais, está tudo estabilizando. Então, agora, quem quiser aprender, vem aqui. Quem não quiser, foda-se. Vai para o Jupão. Mas esse é o ponto. Eles vão chamar. Vocês querem aprender? Nós vemos até aqui. Eles vêm até aqui. Entra em nós. Vai nas universidades. Começa a dar aula nas universidades. Começa a ensinar a humanidade. Né? Vai acabar. Tradutor universal. Já tem. Nós temos um aparelhinho que você põe aqui no bolso, você fala qualquer língua, você é entendido por qualquer língua. É tradução simultânea. Você não precisa aprender a falar japonês. É um esforço intelectual muito grande, isso é bobagem. Tem 200 línguas no planeta, eu vou ter que aprender as 200? Não. E vou fazer uma única também, não precisa.
né? Todo mundo tem tradutor, ele tem que falar qualquer língua. Isso. Até quando entrar na Era da Luz, acaba a diferença. Aí não tem mais raça, não tem mais japonês, não tem nada, vão fabricar corpo especial depois. Né? Aí você escolhe, você quer um corpo japonês, quer um corpo chinês, está lá, você vai lá, eu quero aquele, me identifiquei com aquele. Né? Fui feio a vida inteira, agora eu quero aquele bonitão lá. Mas aquilo que eu falei para você, né? Vai usar? Para quê, né? É a famosa, é aquela lei da biologia, a lei do uso e desuso. Aquilo que você não usa, atrofia. Por isso que as loiras não têm cérebro. A lei do uso e desuso. Piada. Anos de evolução sem pensar, né? Fala, Ju. Professor, o senhor pode dar alguma dica de quando esses eventos irão acontecer? Somente quando o Palmeiras tiver mundial. Vai ser difícil, né? Vai demorar para cacete. Não posso dar esse spoiler, não posso. Não tenho nem autorização, nada. Aguardem. Uma hora ou outra vocês acordam com a nave lá em cima. Ou não. Surpresa é melhor. Surpresa é melhor. Vamos, Ju. Acredito que nós vivemos um tipo de realidade virtual mais avançada do que no seriado Black Mirror, controlada pelo alto para nosso desenvolvimento nessa jornada. Desculpa. Qual o papel dos intraterrenos nisso? Bom, quem de vocês assistiu Black Mirror? Você sabe o que é isso ou não? Tem uns 10 episódios, acho que deve ter ao todo. E um é diferente do outro. O mais interessante é o da nota, né? Do seu like. De like e dislike. Você assistiu esse? Esse é ótimo, né? Porque na sociedade era o seguinte, a sociedade futura, esse do like e dislike. Você viu, né? Você não podia abrir conta se você tivesse um número de dislike. Então você tinha que sempre ser agradável para os outros, porque senão os outros davam dislike para você. Entendeu? Então, você chegava num banco para emprestar dinheiro, alugar a casa, nem de festa, ninguém convidava você para a festa, você ficava isolado. Então, todo mundo fazia tudo para dar. O legal, né, é a mulher que se revela, né? É muito legal depois o cara que faz uma reunião contra tudo isso. Aí você vira escravo, né, de aparências, né? Você vive de aparências, não de verdades, né? Então o mundo tinha se transformado em algo assim, por causa da internet, aquela coisa toda, tal. Legal também o da inteligência artificial, da bonequinha. Você viu da bonequinha? A bonequinha é o último é o da bonequinha. Assistiu da bonequinha? É muito legal. Assiste, é o último. A história é a seguinte, tá? A história começa com uma menina bulinada na escola, não gosta de ninguém, não conversa com ninguém, sabe? Aquela que não tem amigo, não tem amizade, aquela pessoa meio fora do mundo, tal, né? E aí ela ganha de presente uma bonequinha. Só que essa bonequinha é a última geração de inteligência artificial. Então, na hora que ela liga a boneca vem, pergunta: qual que é o seu nome? Como é que você se chama? Conta a sua vida para mim, fala de você para mim. E a menina começa a conversar com a bonequinha. E essa bonequinha, com a inteligência artificial, ela vai aprendendo, né? E, por exemplo, ela volta da escola, a bonequinha: e aí, me conta seu dia, o que você fez? E aquela tua amiga que você não gostava? Ou seja, a boneca se torna a maior amiga dela. Ela não quer se relacionar mais com humanos, ela só se relaciona com a boneca. Entendeu? Porque
A boneca compreende ela, a boneca dialoga, sabe os problemas dela, é uma psicóloga, orienta a menina, tal. É muito louco, cara. É muito louco essa história. É o que vai acontecendo na frente. É que vai, essa jogada toda vai mudar, né? Mas se a gente pensasse no futuro, a inteligência artificial ia fazer isso. Você ia ter médico de inteligência artificial. Tudo ia ser inteligência artificial. Né? Então, os INTAs têm tudo isso mais moderado, eles sabem onde usar, como usar, né? Os computadores são personagens, né? Você dialoga com eles igual o Blade Runner, lembra da menininha do Blade Runner, né? Aquela coisa linda? Né? É isso aí, né, Ju? Perguntas? Acabou? Bom, o lance é o seguinte, ninguém vai dar datas para vocês. Nenhum paranormal nesse planeta sabe a data. Não vai ser revelado para eles. Né? Por que não pode revelar? A vida prossegue normal. Cada um tem que viver a sua realidade, o seu momento. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, tal dia, tal hora, para, vocês não fazem mais nada, fica tudo sentado esperando lá a nave chegar, ou qualquer coisa acontecer. Aí eu sou culpado. Você está entendendo? Então, essas coisas pegaram o mundo de surpresa. O mundo não está preparado, nunca esteve e nunca vai estar. Tá? Você tem que entender que o mundo nunca vai estar preparado para isso. Entendeu? Ou seja, vai ser preparado na marra. Estou falando porque os crentes vão pular do prédio. Satanás chegou, né? O demônio, vão invadir a terra, levar todo mundo para o inferno. Vamos, Ju. O que os intraterrenos vão ensinar para os interessados na luz? Ensinamentos mais avançados do que o Senhor nos ensina? É óbvio, né? Eu sou o beabá, que eu estou ensinando o primário para vocês. Sabe? Eu estou ensinando o beabá só da coisa. Né? Então, a cartilha do caminho suave. Vocês não sabem o que é isso. Oh, quem é que estudou no caminho suave? Você estudou? Você não estudou porra nenhuma. Olha lá. Esse cara mais velho que eu pensei. E a professora que fez essa cartilha morreu faz pouco tempo. Existe uma cartilha quando eu era criança, no primário, que tinha o título Caminho Suave. E ainda você aprendia a ler, escrever, o beabá, pontos cardeais, aprendia tudo. Era muito legal. Aquela cartilha era a cartilha de todo mundo. Que Paulo Freire, o quê? Aquela carteirinha ela era um must. Mas essa é o Caminho Suave, é o nome da cartilha. A professorinha seguia aquela cartilha para ensinar a gente. Então, os intraterrenos serão nossos professores. Né? É óbvio que cada um dentro da sua especialidade. Tá? Aquele que é engenheiro vai aprender engenharia, aquele que é arquiteto vão trabalhar de um outro jeito, vão ver que materiais podemos novos usar. Né? Mas o grande segredo, antes de qualquer tecnologia ser passada para o humano precisa acordar. Acordar para o seu espírito. Esse vai ser a premissa fundamental. Nós não precisamos de mais tecnologia, nós precisamos acordar. Senão vocês ficam aí, ó, pendurados no celular a vida inteira aí, não faz mais bosta nenhuma na vida. Tá? Vocês são escravizados pela eletrônica. Como aquela bonequinha fez isso, entendeu? A menina não vivia mais o mundo real, ela vivia um mundo artificial. Entendeu? Ficou ali no mundo totalmente artificial, as pessoas não se relacionam mais, não se encontram mais. Né, Juju? Tudo virtual, não sai de casa, não encontra mais ninguém, só pela internet. Isso não é bom. Isso não é nada bom. As pessoas precisam ter um contato, precisam abraçar uma outra, precisa ter energia, precisa ter vida ali na coisa. A gente precisa saber usar a tecnologia. Nós não podemos ser escravos da tecnologia. Por exemplo, eu tenho um carro. Né? Eu conheço pessoas, se o cachorro riscar um carro, ele mata o cachorro. Você está me entendendo? Vai ver meu carro.
como ele está todo riscado, porque os cachorros entram aqui. Eu não estou nem aí para essa merda de carro. Eu quero que o carro se foda. Entendeu? Então, é você mudar totalmente os valores. Você está dizendo, ai, mas você não lava o seu carro. Foda-se, eu vou lavar o carro. Não lavo nem minha bunda direito, vou lavar o carro. Né? Mentira, eu lavo direito. Então, então as pessoas têm que mudar valores. Elas não podem viver mais esses valores materiais. Ou a vida humana, o bicho, ele é muito mais importante que qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Você está entendendo? Então, a gente precisa mudar esses paradigmas. Enquanto a gente não mudar esses paradigmas, a gente não evolui. Por isso que temos que entender quem somos nós, por que viemos a esse mundo e qual é o nosso papel aqui. Essas são as revelações. Depois disso, você vai ser diferente. Você já não vai se preocupar mais com um monte de coisa. Essas coisas, o carro perdeu valor. Ele vai ser só um objeto para transportar você, mais nada. Por isso que o Raul dizia, onde você vai, eu também vou. Você pode ir de BMW, mas eu vou de Fusca, mas eu chego. Pô, problema é só o transporte. Então, as pessoas não precisam ficar ansiando, né? Nós vamos ansiar novos valores. Nós vamos ter... né? Então é isso. Estão por aqui enchendo o saco o tempo todo. No bom sentido, né? Eles ficam me cutucando. Principalmente quando vocês falam, quando vai ser? Eles dão risada. Fala que vai ser amanhã. Eles são os que mais zoam. Você não tem noção quando eles zoam. Os gurizinhos são danados, cara. Depois do Dia dos Pais. Eu estava falando, né? Quando eu estava falando assim que, né? Depois que isso aconteceu, eu vou me aposentar. Ele falou assim: o que você pensa? Nós vamos dar trabalho para você que você nunca viu na vida. Falou, pô, dá uma folga. Entendeu? Porque talvez, né, a gente não sabe o nosso papel lá na frente, né? Mas vamos esperar. Mas eu acho que o mundo vai virar de vocês. Quando ele materializar aqui, ele falar com vocês, não eu. Aí vocês nunca mais serão os mesmos. Vocês não vão conseguir dormir de noite. Vocês não vão conseguir trabalhar no dia seguinte. Vocês não vão conseguir tirar aquela imagem da cabeça de vocês. Tá? O impacto é muito violento, emocional. E outra, ninguém acredita, né? Só você que interagiu, que viu. É a mesma coisa aquele pessoal que viu o disco voador. Todos nós vimos. Mas vai contar isso para os outros. O cara fica, você viu mesmo Fondoni? Não. Mas para quem viu, é outra história. Quem vivenciou a experiência já está com ela no currículo. Mas vai chegar a hora em que a verdade será revelada para todo mundo. Não o quê? O cara que sorri. Eu falo assim porque eles agem mais duro comigo, mas a mulher não. A mulher é comandante deles. A mulher é uma comandante de frota. Tá? É uma mulher linda, maravilhosa, maravilhosa. Ela me trata como se eu fosse um filho dela, pra você ter uma ideia. Assim, tem um amor, ela tem um amor, um carinho, ela dá risada, se diverte comigo, ela se diverte com o Clarlin, ela se diverte demais com os pequenininhos, porque os pequenininhos são muito engraçados, ela dá risada dos pequenininhos, os pequenininhos dão risada dela, zoa com ela. Eles são seres, cara, de uma leveza assim que vocês não têm noção. São leves, amorosos, carinhosos. Né? Sem dúvida. Se eu não encontrasse, eu não ia. Eu não ia. Eu vou ficar...
Sério, chega o Trigueirinho. Eu jamais conseguiria ficar no astro do Trigueirinho um dia. Eu botava aquela coisa abaixo. Ah, pelo amor de Deus, eu dormia a palestra dele inteira. Eu fui assistir uma palestra dele, presta atenção, depois do almoço. Acabei de almoçar, a palestra começava 1h da tarde. Imagina o que aconteceu comigo. A palestra inteira eu dormi. Exatamente, ali mesmo. Lá no centro. Teatro, como é que chamava? Cultura artística, né? Não lembro se não é a cultura artística ali que fica perto da... Cara, mas ele tem ideias interessantes, tal, só que ele é muito chato, né? No sentido de ser um professor. O professor não pode ser chato. Os alunos não dormem na aula. Tem que ser cativante, brincar, se divertir. A gente tem que aprender brincando. Por isso que eu adorava o Bickman, sabe? O mundo de Bickman. Genial. Ensina a ciência de uma forma genial. O ratão, o Ler não sabe, aquele rabo tudo. Tinha um curativo no rabo dele. Era muito genial, cara. A sacação do Bickman para ensinar ciência para molecada, para criança. Porra, amava aquilo, achava fantástico. E tudo louco, completamente louco, não? O cabelo dele louco, completamente louco. Né? E desse jeito louco, maluco, ele ensinava as coisas. A filmagem já era maluca, aquela menininha secretária dele metia a cara assim na câmera, aquele puta zoião na câmera, assim, depois se afastava. Tudo técnica de você cativar. Porque você tem 30 minutos para ensinar. E prender o cara na frente da televisão. Entendeu? Por isso que TV é o seguinte, né? O pessoal faz um perfil, quem que vai assistir televisão 9h da manhã, o marido todo trabalhando, só a dona de casa, fica em casa aí que só tem receita de bolo mesmo. Vai fazer outra coisa, para quê? Né? Todos os canais da televisão é receita de bolo. Ana Maria Brega. Você está entendendo? Porque eu não tenho o que fazer. Você botar um puta programa sério, ninguém é a mulher que está cozinhando lá em casa, que está com a televisão ligada lá. Ela está lá, limpando a casa, vendo televisão. O que essa mulher quer aprender? ET, extraterrestre? Não vai ser. Né? Então você vê, sabe o que é legal? É que hoje, não acontecia isso tempos atrás. Hoje, todos os dias tem programa de ufologia no History Channel. E eu pergunto você, quem que não tem TV a cabo hoje? Certo? É só comprar um aparelhinho pirata. Vai lá na Santa Ifigênia, custa R$200, você compra, põe tudo quanto é canela, putaria, tem tudo. É uma beleza. Para que pagar canal a cabo, né? Essa exploração do cacete para ver aquelas merdas que eles apresentam. Então, mas faz pergunta, João, lá. Tem mais? Acabou? Oh. Então, veja bem, o papel dos intraterrenos é fazer o verdadeiro nível de educação. Eles vão educar a humanidade. Tá? Eles vão ser a linha de frente mesmo, eles vão ser os professores. Os ETs vão estar no apoio, certo? No apoio. Mas assim que nós estivermos entrando na era da luz, eles vão emprestar nossas naves, vão levar os cientistas em excursões pelas estrelas, fisicamente. Né? Um grupo de pessoas vai ser treinado a sair fora do corpo. E as coisas vão começar por aí. Entendeu? Tá? Muitos de vocês vão viver isso daí. Oi? O que é? Claro que é. Está pensando que vai ser daqui 200 anos? Claro que não. A Terra não tem esse tempo. Já era para ter acabado, já. Já era para ter resolvido isso lá atrás. Eles adiaram. Nós já estamos na prorrogação.
É o seguinte, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu fui convocado para uma reunião nas estrelas aí, num determinado lugar, tinha mais ou menos assim umas 100 pessoas, cada pessoa de um planeta diferente. E todos nas trevas, na beira da transição, prestes à transição. Todos nós estamos sendo instruídos, né, para o que viria a acontecer no planeta, porque esses planetas iam ter intercâmbio após as transições. Tem intercâmbio. Não, é tudo mais ou menos igual. É tudo mais ou menos igual. É porque é projeto kármico na matéria. Teve um planeta que a coisa funcionou assim. Eles superaram todas as guerras, todos os conflitos, tal. E aí eles criaram um governo comum no mundo inteiro, no planeta inteiro eles tinham um governo comum. E eles acabaram com toda a diferença de matéria. Eles eram um povo já pacífico, assim, de outra vibração. E eles começaram a desenvolver uma inteligência, computadores tão sofisticados, né, que todo conhecimento planetário era armazenado nesses computadores. E todo cidadão do planeta tinha acesso. Todas as casas tinham um computador, como vocês têm aí, acessando a internet. E era livre o conhecimento. Bom, aí as interfaces foram evoluindo e eles tiveram aparelhos tão pequenos quanto os celulares que vocês têm para acessar a internet. Aí eles fizeram uma coisa sofisticada. Eles pegaram um implante, eles colocavam um implante aqui, abaixo da pele, e eles acessavam a internet pelo implante. Não tinha mais modem manual. Eles entravam, a imagem vinha na cabeça, aparecia a imagem na tela, as informações que ele queria, escutava, tudo, tal. Acessava como se fosse telepaticamente o computador, a interface. Né? Esse computador, a raça foi evoluindo tanto, eles descobriram vida após a morte. Os cientistas, a grande comuna. Aí eles começaram a discutir como é que eles vão dar essa informação para o planeta todo. Né? Então o que eles fizeram? Eles pegaram este computador, transferiram para o plano astral. Transferiram, só que ninguém sabia. Ele já estava na nuvem. Então todo mundo acessava o dijar deles. Aí esse computador ele evoluiu de tal forma que ele fazia, você fazia o seguinte, por exemplo, através da internet eu tenho um computador central, eu vou até ele e depois venho falar até você. Você me vê no seu celular, certo? Aí o que eu fazia? Eu, através do dijar, eu conversava com você. Tá? Mentalmente, telepaticamente. Eles foram evoluindo a tal ponto que eles não conseguiam saber quem era o Dijar, quem era essa inteligência artificial, quem era você. Ele entrava dentro de você de tal maneira que sentia seus sentimentos, suas emoções, compartilhava sua dor, seu sorriso, sua angústia, sua tristeza. Não era mais uma máquina. Né? Aí as pessoas começaram a perceber a ligação profunda que um tinha com o outro. Né? Aí eles chegaram ao momento que eles desligaram o computador e nada mudou. Eles continuavam conectados uns com os outros ainda. Não era mais necessário o hardware, porque já tinha se desenvolvido uma ponte mental e eles simplesmente começaram a perceber que eles eram uma comunidade unida. E eles descobriram todos, a vida após a morte foi mostrada para eles e todo mundo ascensionou. O planeta ascensionou. E não teve guerra, não teve nada, não teve intervenção extraterrestre. O pessoal foi fazendo tudo do invisível, sabe? Eles abriram uma elite e a elite foi para cima. Certo? E todo mundo se contatava entre si, a elite coordenava, mas já estava morta, ninguém sabia, não tinha mais diferença de que falar com vivo com morto. Né? É um jeito diferente.
Mas essa história foi contada inteirinha para mim. Né? A história é comprida, ela é longa, tá? Tem muitos detalhes que os caras contaram para mim. Os próprios habitantes de lá que vieram contar essa história, de como eles passaram por uma transição. E esse dia, sabe o que é engraçado? O que era engraçado quando nessa reunião que eu estava com o cara, tinha um cara do meu lado, o cara tinha praticamente uns 2 metros de altura, mas ele era grande, forte. Imagine uma raça. Eles eram muito fortes. E eu percebi que eles eram meio bruto, sabe? O cara, assim, de jeito de bruto, mas era um cara que foi de lá convidado para... Porque o cara devia ser importante lá no planeta deles também, em termos de professor, de instrução e tal. Mas eu achava muito engraçado, que ele era, falou, puta, cara, toncudo, né? Eu pensava comigo mesmo, né? Falava, vai saber, né? Não falei com ele, não tive, né? Só na aparência, assim, né? Ele devia... Hã? Porque essas coisas eram 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, eu era muito moleque. Eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Né? Hoje eu não ligo mais, quanto mais estranho para mim, melhor, né? Mais esquisito o ET. Não dá para levar. Não. Estou com cordão de prata, não pode. Não dá, o espírito não consegue ir. Em relação à transição planetária de outros planetas, a transição planetária da Terra, qual que é o nível de cooperação que eles pretendem que a Terra está dentro dessa transição? Se você pode falar. Eu não entendi. Porque eles têm intervenção em outros planetas. Tem transição em outros planetas. Os outros planetas cooperaram, tiveram iluminações nos outros planetas, porque a Terra ainda está muito no começo, que existe ainda, tem que ter muita intervenção, muita luz no nosso planeta para conseguir virar, né, e as pessoas aceitarem. Então, nosso planeta, claro que não. Porque parece que está todos os olhares no planeta Terra para ajudar. Você está falando nas outras asas? Não, isso aí é normal. Esse tipo de operação na galáxia ele é muito comum. Fim de projetos planetários já é rotina. Para os caras, não é uma coisa, sabe? Não, eu já entendi a sua pergunta, né? Ou seja, é difícil eu falar para vocês, né? É mais fácil, mais difícil. Os caras têm, os engenheiros siderais, né? Eles sabem como fazer a transição. Tanto faz ser desastrosa, guerra, ou ela transmitar de uma forma mais light, como esse planeta que eu falei para vocês, eles transitaram para a Era da Luz de uma maneira sem conflito, sem guerra. Eles eram o karma deles era muito pequeno. Como a humanidade Terra tem um karma muito pesado, nós temos um karma muito pesado. Então essa transição, ela tem que acontecer de forma brusca. Porque se você não faz a transição, a gente só fica acumulando karma, fica preso à roda de Sansara, não sai da roda de Sansara. É um filho da puta atrás do outro. Né? Cada vez nasce mais. E se você não tem uma intervenção superior, você não tem mestres para te ensinar coisas novas. Então você fica ali. Sua vida fica em loop. Você pode ver que a vida de vocês, acorda de manhã, vocês vão fazer a mesma coisa, o outro vai no emprego, volta para casa, tal. Ninguém faz nada diferente. Ninguém faz nada diferente. A vida de vocês é um looping. Tá? Sim. Certo. Então, o que eu trago bastante na memória é que a gente mais ouviu dos mestres do que das pessoas em si que estavam ali. Todos nós fomos convocados para uma reunião. Então, os comandantes é que estavam falando para nós, olha, vocês vão ao planeta, no planeta vocês vão fazer esse trabalho, assim, assado, né? Vocês, dando uma instrução para a gente, que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Mas o que eu acho engraçado, eu acho uma coisa muito engraçada.
Eu não sei porque essas pessoas me levaram, me mostraram tudo, fizeram. E eu não tenho poder nenhum aqui, cara. Eu falo para meia dúzia. Sabe, eu não sou um cara que é rico, milionário, tenho grana pra caralho, faço acontecer, pego um canal na internet, pá, já vou para 10 milhões. Não tenho. Vai saber se eu estou vivo até lá. Vai. Agora, se eu estiver morto, eu desço dentro da nave. Vocês vão me achar lá dentro da nave. Mas a tendência na galáxia, a galáxia toda está num processo evolutivo. Então a galáxia toda está chegando num ponto e não tem mais plano físico. Não vai ser necessário vida em planos físicos na galáxia mais. Também não, a gente não sabe o que está acontecendo nas outras galáxias. O universo está evoluindo de uma forma contínua. Todas as galáxias nasceram ao mesmo tempo. Todas elas, cada um dentro de um processo, até que não haja mais nenhuma necessidade de experiências físicas das almas, dos espíritos, nós já estamos num outro nível. O que vai ser lá na frente depois, só Deus sabe. Então eu acho que todos nós caminhamos para uma direção. O universo caminha para uma direção. A consciência cósmica caminha para uma direção. Tudo que acontece é planejamento cósmico. O meu papel aqui, o seu papel, cada um de vocês tem um papel. E não existe o mais importante e o menos importante. Não existe. Tá? Vocês nunca na vida de vocês, por melhor que vocês façam as coisas, vocês devem se colocar numa posição de mais importante do que o outro. Nunca. Certo? Humildade e faça a sua parte. Certo? É uma coisa mais importante que vocês têm que fazer. Faça a sua parte. Perfeito, Ju? Tem? Então faz. Os intraterrenos irão nos ensinar arte? Se sim, poderia falar como seria isso? É muito difícil falar de arte, né? Um ser iluminado tem uma arte, nós temos uma outra arte. A nossa arte, ela é primitiva. Porque o que é arte? Arte é a expressão do que está dentro do seu interior. Aqui tudo angustiado, depressivo, só faz música de corno, música de chifrudo, vai fazer um quadro de gente moendo, doente mental, saca? É assim que funciona, estou falando sério para vocês, né? Entendeu? Os artistas, né? A arte, ela é uma forma de expressão, né? Uma forma de sentimento que está dentro de você. Você vê a arte budista, é muito engraçado, o cara dá 3 riscos lá, terminou a arte do cara. Né? Vai no salão do, como é que fala? Como é que é da Bienal, só tem uma coisa mais pianada do que a outra, mais doente mental, você não tem noção, né? O cara bota 2 caixas de sapato na arte, vai tomando no cu, tem umas coisas lá que, tô falando sério, né? Né? O cara mija no santo, lá é arte, né? Hã? Porque tu veio todo mundo aqui, era a passagem mais barata. O Orion estava muito caro, players, então nem se fale, né? Ju, vai. Pós-chegada dos ETs, será mais fácil as pessoas se iluminarem? Não. Muito pelo contrário. Ou seja, não, os ETs, eles vão dar um impulso, uma mudança de paradigma. Mas o processo é um processo gradativo dentro do espírito de cada um. Não tem uma mágica assim, me iluminei amanhã, saca?
Virei santo, né? De um dia para o outro. Não, os ETs vão ser o início de uma mudança de paradigma. Né? Estou salvo. Já todos os pecados foram perdoados. Não tem essa. Vai, Ju, acabou? Beleza, então pessoal, é um prazer ter estado aqui com todos vocês. Nós só temos que aguardar os fatos, aguardar o que esse mundo nos espera, né? Para que a gente possa, vivo ou morto, não faz diferença nenhuma, porque a transição vai acontecer do outro lado também, tá? O umbral vai ter uma puta festa no umbral que você vai ver. O diabo já está programando já. Namastê, pessoal. Muito boa noite a todos. Muita luz. Bom fim de semana para todos.